Que eu, você e todos nós pagamos impostos, nós sabemos. Mas como que esse dinheiro volta pra gente? Como que o nosso dinheiro retorna para toda a comunidade em bens e prestações de serviços pelas prefeituras, governos do estado e governo federal? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. O orçamento é a prática da administração pública. É literalmente pegar o dinheiro que a gente arrecada com os impostos e transformar isso em pagamento para professores, para policiais, para os bombeiros, para a construção civil, para fazer obra, para asfaltar a rua, para gerar emprego. Então todo esse dinheiro ele vai ser investido através desse orçamento. E esse orçamento nada mais é do que um conjunto de leis. Nós vamos explicar mais pra frente os detalhes de cada uma delas, mas são três essas principais leis que compõem o orçamento. Essas três principais leis são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Sendo que o Plano Plurianual é feito de 4 em 4 anos e as outras duas é feita anualmente. Então, a iniciativa para se fazer essas leis é apenas do Poder Executivo. Quer dizer que apenas o prefeito, o governador, o presidente é que podem esboçar esse projeto de lei, seja o plano plurianual, seja a LDO, seja a LOA, e mandar para o seu poder legislativo. Cabe a esses poderes legislativos fazer um amplo debate delas com a sociedade. Essa é uma das principais missões do poder legislativo. Depois de muito debate, cabe aos legisladores fazer as emendas a essa lei. O que é emenda? Corrigir algumas coisas para adequar essa lei que o presidente, ou prefeito, ou governador enviou à sua realidade. A realidade da sua cidade, a realidade do seu estado, da sua região, do seu bairro. Essas três leis do orçamento que a gente tanto fala aqui, gente, é que vão planejar os investimentos públicos de curto e médio prazo. A médio prazo nós temos essa primeira que a gente diz, o Plano Plurianual. O Plano Plurianual ele vai fazer uma avaliação para 4 anos. Então são os interesses e as demandas de médio prazo. Então ele vai determinar, no geral, de uma maneira mais ampla, quanto que cada área vai ter de recurso, quais são as prioridades e, muito importante também, que ele ressalta as metas para ter um mecanismo de controle também pela população e pelos vereadores para ver se aquele dinheiro realmente está sendo bem aplicado naquele tempo que foi programado. Além dessa lei de 4 anos, a gente tem as outras duas que a gente disse, a LDO e a LOA. Essas duas são anuais. Em um ano, muita coisa muda. Então pode ter tido algum acidente, alguma catástrofe ambiental, a cidade pode passar a arrecadar menos por algum motivo, ou passar a arrecadar mais por outro motivo. Então, para adequar a realidade de cada ano dentro daquele plano plurianual, você tem essas leis anuais, principalmente a LDO. A LDO ela vai atualizar o PPA e vai estabelecer as diretrizes mais práticas para executar o orçamento. Depois que a LDO é aprovada, nos mesmos trâmites que o PPA foi aprovado, eu quero dizer com amplo debate, ouvindo a sociedade, apresentando emendas, negociando emendas, aperfeiçoando a lei e sendo aprovado pelos poderes legislativos, depois disso ela passa a virar lei e o executivo, o prefeito, o governador, o presidente vai preparar um novo projeto de lei, que é o nosso terceiro, é a Lei Orçamentária Anual. Essa Lei Orçamentária Anual, que também vai para o Poder Legislativo, ela fala na prática que dia que vai ser o pagamento de cada coisa. Então ela é mais específica que a LDO e o Plano Plurianual. Ela que vai dar concretude para todos aqueles valores e intenções que o Plano Plurianual preveu lá. Isso quer dizer, gente, que uma lei não pode ir contra a outra. O Plano Plurianual estabeleceu as metas, a LDO deu as diretrizes e a Lei Orçamentária Anual vai executar. O ciclo orçamentário começa quando o Poder Executivo apresenta esses projetos de lei para o Legislativo, mas ele não encerra quando eles são aprovados, depois de negociadas emendas, apresentada emenda, debatido com a sociedade. Ainda tem a fase de execução e a fase de julgamento e prestação de contas. Já nessa etapa de execução, gente, o Poder Executivo vai elaborar então o cronograma de desembolso mensal e a programação financeira, para aí sim os órgãos da administração poderem partir para executar de fato as atividades. Então aí sim nós vamos ter a licitação para poder chamar a obra, porque o dinheiro já vai estar lá separado para ser realizada determinada obra que o orçamento julgou relevante. Sendo que todo esse cronograma de desembolso e essa programação financeira, elas têm que estar rigorosamente em cima da Lei de Orçamento Anual, da LDO e do PPA. E além disso, essa execução ela vai estar submetida à fiscalização de controle interno, ao controle do próprio município, da Câmara de Vereadores e também ao controle externo, que são dos tribunais de conta e da própria sociedade. Então, gente, cabe à própria sociedade,
ao Tribunal de Contas e aos vereadores fiscalizar para ver se a execução do orçamento está exatamente como previam aquelas leis que demoraram, foram debatidas, foram apresentadas emendas e foram aprovadas lá atrás, para aí sim o ciclo orçamentário funcionar como a gente quer. Enquanto se executa o orçamento, gente, durante o exercício financeiro, o Poder Executivo ele reavalia todas as despesas que ele tem, todas as receitas que ele tem de 2 em 2 meses, para atualizar e para ver se precisa de readequar alguma coisa nas leis de orçamento, porque o que não pode é contrariar as leis. Então é bom o Poder Executivo estar de 2 em 2 meses fazendo essa avaliação de despesa e receita, para que no final do ano não fique um abismo entre as metas esperadas e o que realmente a gente conseguiu efetuar. Passada essa fase de execução do orçamento, gente, que termina ali no dia 31 de dezembro, ainda não terminou o ciclo orçamentário. A gente tem uma nova fase, que vai ser a avaliação e o julgamento do orçamento, ou seja, da prestação de conta. O Poder Executivo, então, tem que apresentar para o Poder Legislativo todo esse balanço, esses demonstrativos contábeis de tudo que foi feito, para provar que tudo que foi feito com lisura, atendendo tanto o PPA, quanto a LDO e quanto a LOA. Então o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, vai julgar as contas do governador e dos municípios. O Tribunal de Contas da União vai julgar as contas do Presidente da República. A gente tem que lembrar que o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo e ele serve para dar um parecer, mas quem tem o poder mesmo de bater lá e falar que está errado, de julgar e de não aprovar as contas da prefeitura é o Poder Legislativo. Por isso que a gente costuma ouvir aquele ditado antigo de que nunca o prefeito rouba sozinho, sempre a Câmara inteira rouba junto. É justamente por causa disso. Quando tem algum desvio no orçamento, todos os vereadores aprovaram a conta daquele prefeito. Então eles foram corruptos também, se houve algum caso de corrupção, no mínimo por omissão. Depois de aprovada a prestação de contas do Poder Executivo pelos respectivos poderes legislativos, é que finalmente a gente chega no fim do ciclo orçamentário. Só que ele inicia novamente no próximo exercício financeiro do próximo ano, com essa mesma dinâmica. Nessa dinâmica do ciclo orçamentário, pessoal, é legal notar que o prefeito recém-eleito, quando ele assume ali no seu primeiro ano de mandato, ele vai ter que fazer uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como a gente viu no vídeo, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem que obedecer o Plano Plurianual, que tem uma validade de 4 anos. Na prática, a primeira LDO que esse prefeito faz no seu primeiro ano de governo, ela obedece ao PPA da outra gestão, da gestão anterior, que ainda vai estar valendo nesses 4 anos do seu primeiro ano de governo. Ele vai elaborar então o seu plano plurianual também, né, na sua gestão, só que no segundo ano do seu mandato é que ele vai fazer uma LDO e uma LOA baseada no PPA que ele mesmo apresentou enquanto prefeito. Outra coisa interessante notar nessa dinâmica do ciclo orçamentário, pessoal, é que a Constituição de 88, ela estabeleceu aplicações mínimas, isso é, nas áreas que a Constituição considera prioritária, que é saúde e educação, tem que ter um mínimo que qualquer presidente, prefeito, governador, independente da sua ideologia, tem que investir. No caso da educação, essa aplicação mínima é de 18% de todos os impostos arrecadados. No caso da saúde, é de 13,2% de toda a receita líquida corrente. E para todas as outras áreas, segurança, assistência social, não existe um mínimo constitucional, mas pode existir um máximo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, ela fala que nenhum poder executivo pode gastar mais de 60% do seu orçamento com pessoal, com folha de salário. Então você tem uma limitação aí da Lei de Responsabilidade, de um teto também, para você elaborar essas leis do orçamento. Isso porque na concepção do legislador, os poderes executivos, eles não funcionam só para gerar emprego. Não é essa a prioridade do poder executivo. Ele tem que prestar bens e serviços. Então, no mínimo 40% do orçamento tem que ser nessa prestação de bens e de serviços. Tem mais um ponto que a gente precisa de destacar no orçamento, que em alguns municípios acontece e infelizmente não são em todos. É o chamado orçamento participativo. O orçamento participativo, gente, nada mais é do que a própria população escolher diretamente, não só apenas os seus representantes e vereadores, com o que ele quer ser gasto o dinheiro da prefeitura. Então, normalmente, a prefeitura, baseada na LOA, na LDO e no PPA, ela seleciona alguns tipos de bens e de serviços e a população vota em assembleias de bairro diretamente para escolher qual que ela quer no momento e qual que ela quer para um segundo momento.
ela vai estabelecer a sua prioridade. Então, apesar de ser pouco em alguns lugares, já é um exercício de cidadania importante, porque chama a população para decidir de fato o que ela quer como obra, como serviço, qual que é a prioridade dela. Então o orçamento participativo é uma ferramenta que não é obrigatória, mas que é uma ótima ideia para os municípios. Vai chamar o cidadão para as assembleias para eles mesmos decidir o que é para ser feito no seu bairro como prioridade. O último ponto que eu gostaria de destacar com vocês sobre o orçamento é que, obviamente, ele é baseado nas receitas. Isso é, tudo que a prefeitura, que o governo e que a União consegue arrecadar. E é uma realidade no Brasil, até pelo sistema de pacto federativo, que é o jeito que se dividiu a União, os estados, os municípios, que a grande maioria dos municípios tem a maioria das suas receitas provenientes de fontes externas. Muitas vezes essas receitas são oriundas de verbas carimbadas, ou seja, ela tem destinação certa. Só para vocês terem uma ideia, a minha cidade, que é Nova Era, tem 73,6% da sua receita proveniente de fontes externas. Por isso que é muito importante os municípios trabalharem na geração de emprego e de renda. Terem pessoas técnicas e qualificadas na sua gestão para descobrir quais são as vocações econômicas de cada lugar. Cada cidade é um perfil e cada perfil uma vocação econômica. Ela tem que estar muito bem sintonizada para gerar emprego e renda, para que quando o prefeito, os vereadores e a sociedade forem juntos fazerem o seu PPA, o seu plano plurianual, eles poderem ser mais ousados, colocarem melhor salários para os professores, colocar mais arte, mais cultura, mais lazer, mais segurança, o que vai aumentar cada vez mais a qualidade de vida do próprio cidadão. Fala pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado, eu gostei demais, estou muito entusiasmado de ter gravado esse nosso primeiro vídeo do ano. Deixa aí seus comentários, as sugestões, a crítica, concorde, discorde. A nossa caixa de comentário é o principal espaço que a gente tem para interagir e para aumentar esse nosso espacinho aqui no YouTube. Muito obrigado pela força que vocês estão dando e que a gente tenha um ótimo ano.